אשת חיל ממצא ורחוק. Olá, gente. Hag Sameach, último dia de Hanukkah. Temos 1 minuto para começar a nossa aula. Shalom, shalom, boa noite. Boa noite. Herbert Moreira, o Leandro, o David, a Letícia, o Heitor. Já, a gente está aqui, né? O pessoal vai chegando e a gente vai começar. Perashá da semana, Miketz. Antes de começar essa linda perashá, eu quero dar uma mensagem para vocês. Nós temos um Sefer Torah para consertar. E esse Sefer Torah, ele vai para Fortaleza. Né? Ele já está aqui há 3 anos. Então, quem está assistindo esse vídeo, quiser fazer uma doação para consertar o Sefer Torah, que está aqui em Israel, que vá lá para a comunidade lá de Fortaleza, que possa, através do Sefer Torah, vir outras coisas boas. Então, por favor, senhores, faça sua contribuição, tá? Vai estar um link, o pessoal vai estar passando aí, e Bezat Hashem, esse Sefer Torah vai ser consertado e vai ser mandado lá para Fortaleza. Tá bom? Essa é a minha participação a respeito do Sefer Torah, que está aqui em Israel, que precisa voltar para Fortaleza. Com muitas alegrias. Perashá da semana, Miketz. A gente começou falando, né, na Perashá da semana passada. Qual foi a Perashá da semana passada? Alguém lembra? Foi a de Yosef. A gente já está em Yosef, né? Mas qual é a Perashá da semana passada? Eu falei essa semana. Vai. A gente precisa estar com a Perashiot na boca, né? Eu vou estar trazendo para vocês um resumo dos resumos, um pouquinho para vocês entenderem essa saga dos nossos patriarcas, nossos segundos patriarcas. A gente tem os primeiros, Abraão, Isaac e Jacó, e agora a gente vai ter os patriarcas, que são os filhos de Jacó, porque a gente chama também uma categoria de patriarcas, que dali vai começar mesmo a nação do povo de Israel. No capítulo anterior, a gente viu, né, a cena que Yosef vai ser vendido, né, e que vai mandar Yosef para o Egito. Mas eu vou contar o behind the scene, né, o que aconteceu logo depois que Yosef foi vendido de fato, né? Depois da venda de Yosef como escravo, os irmãos subitamente deram conta do seu terrível ato e ficaram com remorso, ficaram arrependidos. Correram atrás dos mercadores, medianitas, mas não conseguiram alcançá-lo. Naquela noite, Reuven, lembra que eu falei que ele foi para fora rezar, né, para que os irmãos pudessem botar concordassem e devolvesse Yosef para o seu pai, né? Ele não consegue, ele fica meio nervoso, e aí ele vai aonde? Ele vai num poço onde está Yosef. Inclinou-se sobre a borda do poço e chamou: Yosef! Yosef! Mas não houve resposta. Silêncio. Reuven ficou alarmado. Meu Deus, uma cobra, um escorpião. Meu Deus, eu não acredito. Uma cobra, um escorpião picou
mordeu meu irmão, ele morreu. Ele morreu. Como é que eu vou falar para o meu pai? Eu sou o mais velho. A casa caiu. Como é que eu deixei? Aí ele rapidamente entra dentro do poço. Ele entra dentro do poço e ele encontra o poço vazio. E ele fica mais desesperado, né? Ele fica desesperado e começa a correr. E agora? O que farei? O que eu farei? Ele não está aqui. E aí ele vai encontrar os seus irmãos. E eles procuram, né? Ele procura os irmãos e pergunta: cadê Yosef? Aí Reuven vai saber que ele foi vendido como escravo. Reuven, ele vai chorar, vai lamentar de uma forma única, porque vocês não pensaram só um momento no nosso velho pai, no nosso idoso pai, que amava tanto esse guri, que amava tanto esse piá, que amava tanto esse menino, esse garoto. Eles apontaram para Yehudá e disseram: ele é o culpado. Né? E onde a gente vai ver na Torá que sempre é bom botar a culpa nos outros, mas nunca aceitar a responsabilidade? Tá? No Gan Eden, né? No Gan Eden a gente vê que Adão joga a culpa na mulher e a mulher joga na cobra. Então, a mesma coisa, os irmãos vão dizer: a culpa é de Yehudá. Ele é o culpado. Ele nos aconselhou a vendê-lo. Se ele não tivesse dito isso, a gente ia levar o garoto para casa. Nós não teríamos feito isso. Nesse instante, foi decretado no céu que a esposa de Yehudá e os 2 filhos iriam morrer. Percebendo que Yosef se fora para sempre, os irmãos concordaram que deveria fazer um juramento, um pacto de silêncio, um juramento para esconder a verdade do seu pai. Até mesmo a Kadosh Baruch Hu ocultaria a verdade de Yaakov, a venda de Yaakov, que chegou naquele momento oportuno para que ele descobrisse que senão... pense bem, gente, Yaakov era um navio, ele tinha profecia, então não conseguia chegar a mentir para Yaakov. Né? Então, quando eles fazem esse juramento, né, Yaakov ele vai também não conseguir ver se realmente Yosef está vivo. Porque se ele estivesse vivo, ele ia descobrir. E se ele estivesse vivo, Yaakov soubesse que Yosef estava vivo, Yaakov ia descer ao Egito e ia buscar um filho. Peraí, eu vou vir pegar meu filho. Né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho mais que sempre fica aquela pergunta: esse rapaz não parece ser escravo, ele foi sequestrado, a gente vão vir buscar ele. Então o que acontece? Esses acontecimentos acontecem, transcorre de uma maneira que Yaakov vai ser levado para o Egito. Né? Se ele sabe, Yaakov sabe que Yosef estava no Egito, os planos divinos iam ser mais... O que foi decidido com Abraão, com a profecia dele, é que Yaakov ia ser levado literalmente como escravos para o Egito. E ia cumprir essa promessa que deu desse decreto divino, que profetizaram a Abraão, que os descendentes dele seriam forasteiros numa terra estrangeira. E assim, por muitos anos, ninguém revelou a Yaakov que seu querido filho ainda estava vivo, por causa disso. Porque se Yaakov soubesse,
aí eles iam ser presos, iam ser como escravos para o Egito. Então, Deus ocultou Yosef, a morte de Yosef, para ele descer até o Egito nesse ponto. Agora eu vou contar para vocês, talvez vocês nunca tiveram a chance de escutar como é que foi essa notícia, né? Essa notícia dada a Yaakov. Vamos pensar Yaakov, já um idoso, né? Os irmãos, você lembra que eu acabo de falar, que eles fazem um pacto, né? Que vai ficar calado, não vai falar a verdade para Yaakov. Vão botar a culpa no Yehudá, né? Reuven vai questionar, vai dizer não foi Yehudá. E aí os irmãos não sabiam como dar, né, a dolorosa notícia ao seu pai. Olha aí, quem é que bolou aquela ideia macabra, né, para fazer o manto, pegar um cabrito, mantê-lo ele mergulhado no sangue? Foi Isahá. Ele fala, olha, tu pegas o casaco de Yosef e tu botas num sangue de cabrito, mergulha o casaco com sangue, faz furos, porque é semelhante ao sangue humano, o sangue do cabrito. Rasgue o casaco, né, como se fosse mordidas, né, pisoteie e depois mande a papai para a casa dele, dizendo que foi encontrado. Pergunte se pode identificá-lo com segurança, se realmente é o casaco, o manto, né, de Yosef. Mas Reuven discordou. O primeiro pecado não é suficiente, Habibi. Já não basta basta a crueldade de ter vendido o nosso irmão. Você ainda tem ainda tem como fazer isso com o nosso pai? Aí os irmãos ficaram envergonhados. Você tem razão, Reuven. Mas não temos outra escolha. Se quisermos que nosso pai não fique furioso com a gente. Aí o plano de Ezahá uma única solução. Era a única solução fazer isso ir. E assim os irmãos fizeram. Em seguida, eles mergulharam o casaco no sangue de cabrito, que era multicolorido, e pisotearam, encheram de buraco. Então, disseram a Naftali, olha o Naftali novamente, que ele era São Silvestre, ele corria, né? Levar-se à casa do pai. Aí, quando Yaakov Avinu, viu o casaco que ele tinha dado para o filho querido, ele nem precisou falar nada. Nem precisou falar nada. Né? E eu fico imaginando Yaakov Avinu, e eu fico pensando essa cena, né? Yaakov cai no chão. Tudo fica preto e seus olhos, né? Ele desmaia. Ele não é capaz de emitir um som, uma palavra. O choque foi tão grande. Logo, porém, ele se levanta e começa a gritar, chorando amargamente. Este é realmente o casaco do meu filho querido, meu filho amado, meu filho Yosef foi devorado por uma fera selvagem. Meu filho querido, o predileto de todos vocês. Como eu pude mandá-lo para buscar sua própria morte? A culpa é toda minha, falou Yaakov. Eu morreria com prazer em seu lugar, mas sei que é Hashem, que Deus, que deu a mim esse filho, também o levou. E não há nada que eu possa fazer além de abençoá-lo, como sempre. Aí ele vai falar aquela frase que a gente usa em todos os enterros. E quem vai falar é Yaakov Avinu. Olha aí. Baru Dayam Haimet.
Então, a gente vai ver que Jacob vai trazer essa frase que a gente acaba falando. Outra frase que foi Jacob falou, que a gente fala sempre é Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Foi Jacob vindo. Tá? Então, ele vai trazer essa nova frase que a gente usa quando alguém morre. Baruch Dayan Vaemet. Foi Jacob vindo que falou. Né? Diz o Midrash que foi dessa forma que foi. Mas, olha, eu estou dando uma introdução ainda, que nem entramos ainda na Perashá, mas é para que vocês possam entender o enredo, para poder chegar como que Yosef chegou nesse nível, para ser Yosef Atzadik. Os irmãos não conseguem consolar Yaakov. Os outros irmãos voltam naquela noite com as roupas rasgadas. Olha, são tudo artistas, roupas rasgadas, cabeça coberta de cinza, encontra seu pai chorando e gemendo de dor, tentando consolá-lo. Olha que coisa. E o pai chorando, e chorava mais. Uma fera selvagem devorou meu filho querido, dizia Yaakov. Dizia Yaakov vindo. Ele continuou a voz, tremendo, meu filho querido, meu filho amado, eu sou causador da tua morte, porque eu mandei você ir atrás deles lá, eu que deveria ter ido. E agora, como é que eu vou estudar a Torá? Toda a Torá que eu sabia, eu passei para você, Yosef. Jacob vindo falava assim, uma tragédia, ou um teatro. Ele chorou muito, ele gritava muito. Até que toda a sua força se esvaiu e caiu no chão desmaiado. Agora imagine a dor de um pai. Né? Deus nos livre, nem pense, a gente pensar. Vendo o sofrimento dos seus pais e os irmãos, todos que eles ficaram com remorso, arrependido. E olha, choramos. E então eles ficaram desesperados. E atacaram Yehudá. Culparam ele pela tragédia. Né? Porque ele havia aconselhado vender Yosef. Se ele tivesse dito, leva para casa de papai, ele teria feito. Mas eles escutaram Yehudá, porque Yehudá era o príncipe. Ele fazia estratégia, ele era o estrategista, ele tinha a voz da liderança, e esse era Yehudá. E olha, todos os filhos, todas as filhas e os servos, todo mundo queria consolar Jacob, mas ele não deixava. Não deixava. E declarou a ele. Nesse período, Yitzhak Avinu estava vivo. Tá? E aí, Yitzhak Avinu, a Kadosh Baruch Hu falou para Yitzhak Avinu, Yitzhak, não se preocupe. Yosef está vivo. Mas tu não podes falar para Jacob que o filho dele está vivo. Porque faz parte de um plano maior para a redenção do povo de Israel. Então, Yitzhak e os filhos participaram junto do sofrimento do pai que estava chorando a morte de um filho que não morreu. Né? E aí, o que acontece? Né? Jacob vai falar uma coisa. Jacob planteou pelo seu filho, ele chorou 22 anos. E este foi um castigo. Por que ele chorou 22 anos? Aí diz o Midrash, diz a Torá que foram 22 anos que ele passou na casa de Lavã, incapaz de cumprir a mitzvah de respeitar pai e mãe. Bem interessante isso. E então ele vai cumprir, no nível dos patriarcas, então ele não podia ter ficado longe tanto tempo, mas ele ficou, então por causa dessa situação, 22 anos, ele pôde sentir o que os pais dele sentiram quando Jacob estava fora. E geralmente acontece muito quando os filhos querem ver o mundo, né?
Esquece um pouquinho dos pais. Eu estou falando especificamente para as pessoas mais jovens, tá? Vocês que acham que são jovens para forever. A gente fica velho. Então, tem que cuidar do papai e da mamãe. Tem que ir lá. Tem que ver se está precisando de alguma coisa. Honrar pai e mãe anula mal decretos. Tá? E dar um beijo na mãe e no pai anula muito mais. Jacob fica desesperado. Não se consola. Imagina o grau de loucura de um pai que perde um filho. Durante o luto, Jacob diz aos seus filhos que saíssem ao campo para procurar o corpo de Yosef. Meu filho querido, não vai ter enterro? Vai ter enterro sim. Vamos procurar o corpo. Tenho que enterrar o meu filho. Se vocês não acharem, mate a primeira fera que encontre. Pois ele pode ter comido. Pois essa fera, ela pode ter comido o meu filho. Aí a coisa está ficando grande, já está ficando complicada, né? E aí o que eles fazem? Eles capturam um lobo, né? Apanha numa armadilha o lobo, né? A loba, né, no caso, e leva Jacob. Jacob se aproxima do animal e fala: você devorou meu filho. Yosef, foi você que devorou meu filho. Ele te fez algum mal? Ele não saíra para caçar. Hashem, em sua sabedoria, diz o Midrash, operou um milagre na boca da loba. E a loba falou: eu juro que não fui, que nem vi o seu filho e nem matei. Eu mesmo vim aqui em um lugar tão distante para procurar o meu filhote, que está perdido. Estes homens me apanharam e me trouxeram para cá. Estou em suas mãos, indefesa, embora eu juro que não fui eu que devorei o seu filho, pois nunca provei carne humana na vida. Jacob ficou surpreso diante daquela declaração e liberou a loba. Aí a gente vai agora começar a entender, ver como é que fica a casa de Jacob destruída. E agora vamos voltar nessa, como é que eu vou falar? Nessa novela. Porque eu sei que vocês estão vendo um filme de Jacob com Yosef. Jacob está dentro daqueles camelos balançando, dentro daquela cesto com especiarias. Vocês já sentiram aquele incenso que vende na Índia, que tem aí em casa, cada casa chinesa ou indiana, que fede pra caramba? O senhor põe naqueles incensos, o negócio aí fica fedendo, aquela coisa bem... É muito forte. Imagine você dentro daquele incensário. Né? Você só cheira incenso. É um cheiro de especiaria. E Yosef estava lá dentro. E aí ele desce ao Egito. A caravana de camelos leva Yosef, finalmente chega à terra do Egito. Quando estava prestes a entrar no país, eles encontraram 4 descendentes de Medá, filho de Avraham. Olha que legal. Lembra? Sara morreu, Quetoret vai casar e vai ter outros filhos, tá? Abraão Avinu vai ter outros filhos, tá? E um dos filhos que vai ter com Quetoret, que é irmão de Ismael, Medam, tá? Os ismaelitas, tá? Propuseram uma venda para ele. Opa, tenho aqui conosco um jovem inteligente e belo. Você o compraria como escravo? Pedimos apenas 9 shekelim, 9 shekel por ele. Ele será teu.
os medianitas concordaram e compraram. Uma vez, no Egito, os medianitas souberam que um ministro do rei, chamado quem? Potifar, estava procurando um servo jovem, inteligente, para administrar seus negócios. E levara Iosef a ele. Ao ver o rapaz, Potifar não podia acreditar que ele fosse um escravo. Quem pode ser ele? Perguntou. Esse rapaz pode ter sido raptado da casa dele, do seu pai, e com certeza o servo desse homem rico estão procurando, exigirão me exigirão muito dinheiro, vou ter problema na minha negócio e eu vou para a justiça. Recusou comprar Potifar. Antes que eles mostrassem os homens que compraram a antera. Os medianitas dispersaram-se pela cidade e encontraram os mercadores ismaelitas e levaram até Potifar. E o ministro perguntou: onde você achou esse escravo? E eles responderam: nós compramos de mercadores. Ele acreditou e Potifar concordou comprar Iosef, sabe por quanto? Por 20 shecalim. Né? Hoje em dia, com 20 shecalim não vale nada. Mas era moeda de pratas, tá? Aí ele vai chegar na casa de Potifar, depois de ter passado por tantas mãos. E Iosef vai dizer agora: ufa, eu vou tomar um banho, eu vou ter casa, eu vou ter comida, né? Eu vou ser digno. Eu vou, pelo menos, descansar, né? E Iosef serviu lealmente, tá, ao seu novo senhor, obedecendo todas as instruções, residiu-se com o seu destino. Ele concordou com a sua sorte. Mas Iosef nunca esqueceu a Torá que seu pai Jacó tinha ensinado para ele. Sempre Iosef sempre meditava na Torá de manhã e à noite. Ele pensava e pensava e sempre pensava no amor do seu pai, Jacó. Tanto que Iosef passava o dia todo mexendo os lábios. Mexer os lábios. E aí, que Iosef Potifar disse: peraí, esse aí é um feiticeiro. Né? E ele fazia as suas tarefas arduamente, numerosamente, mas não deixava de rezar e esperava que Hashem ajudaria a cair na graça de Potifar para que libertasse e permitisse voltar para a casa do pai dele. Durante tanto tempo que trabalhava, Iosef nunca parava de rezar, fazer tefilá. Quando Potifar notou que os lábios dele se moviam continuamente, perguntou: por que teus lábios se movem sem que a sua voz seja ouvida? Iosef explicou que estava rezando a Hashem para cair nas tuas graças, ó meu Senhor. Certo que Iosef possuía figura ou estátua, alguma coisa desse tipo, para se prostrar. Iosef disse: olhe, não tem nenhuma estátua, não tenho nada. Vamos fazer o seguinte: você quer conhecer meu Deus? Claro, quero conhecer teu Deus. Eu gosto de Deus, Potifar falava. Aí ele dizia assim: então vamos lá para fora. Era meio-dia. Ele disse: Potifar, olha para o céu. Está ali o sol. Olha para ele. 5 minutos olhando para ele, para o sol inteiro. Aí ele não ficou nem 2 minutos. Não dá, é muito forte, vai queimar a minha vista. Aí Iosef vai dizer assim: como você pode querer ver meu Deus se não consegue nem olhar ao sol, que é uma das suas criações? Olha que cabeça de Iosef. Né? E aí
Yosef tinha, Potifar acreditou nele, Yosef tinha um Deus forte e poderoso, em tudo que Yosef botava a mão era matzlia, ishmatzlia, era tudo que Yosef falava era Baruch Hashem, Bezat Hashem, como eu falei na perashá passada. Toda vez que a gente usa a nossa boca com Baruch Hashem, Bezat Hashem, Ishtabach Shemo, palavras boas, mesmo que você não fala em hebraico, fala palavras boas, se Deus assim permita, Deus seja agradecido, Allahu Akbar, não, esses são nossos primos. Mas se a gente começa a falar isso, né, a gente vai ser Ishmatzlia, tudo que a gente toca vai dar sucesso. Agora, se a gente fala palavrões ou coisas ruins, tudo que a gente toca traz maldições. Então, o Potifar queria saber que Deus é esse, né? E aí ele, um belo dia, disse, ô Yosef, traz um copo de água fervendo. E aí Yosef foi lá, trouxe um copo de água fervendo. Opa, Yosef, eu cometi um erro. Na verdade, eu quero água morna. Então, ele disse, não, esse aqui é uma água morna. Aí ele botava o dedo lá, estava morno. Aí ele disse, não, Yosef, na verdade, eu quero vinho, não quero água. Está aqui. Não, ele falava, mas senhor, isso aqui é um vinho. Ele nem saía, imagina. Era água quente, virou água morna, depois já virou vinho. Aí ele toma e disse, realmente é vinho. Mas eu não gosto desse vinho, eu gosto de outro vinho. Então toma, de novo você vai ter outro vinho. E aí era outro vinho que ele tinha pensado. E aí persistiu, né? E isso aí o Yosef falou, disse assim, olha, o vinho que você quer está na tua mente. Desde esse ponto, Potifar, ele vai entender que aquele jovem é um jovem muito especial, então ele vai dar todas as a chave da sua casa para que Yosef administre. Semana passada eu falei uma coisa bem interessante. Antes, quando Yosef estava lá na casa dos seus pais, ele era um bom, né? Quando ele não estava estudando Torá, ele ia para onde? Para a frente dos espelhos, pentear, né? Disse, olha como é que eu sou bonitinho, eu sou bonitão, né? E aí, quando Yosef vai chegar nessa vida boa, que ele vai ganhar tudo do Potifar, né? E ele diz, agora eu vou ficar presunçoso ele fica presunçoso com o seu sucesso, começou a comer bem, beber bem, e se preocupasse com a sua aparência, né? E Hashem notou seu ato e disse, Yosef, teu pai está lá chorando e tu tá na boa aqui no Egito. A casa caiu. Né? Eu vou te dar testes muito grandes para que você entenda quem manda aqui sou eu. E você não está aqui para as férias, não está para Mahané, não está para acampamento de férias. E aí foi decretado nos céus um grande teste. Qual foi o teste? A mulher de Potifar. Tá? O primeiro desfile, a primeira passarela de moda. Tá? Essa foi a primeira musa, verão, Egito, Mitzrayim. Né? Ela ficou apaixonada por Yosef. Ela ficou tão apaixonada que diz o Midrash que ela ia igualzinho telecena, em hora no quarto para trocar de roupa, para ficar mais atrativa, para chamar a atenção de Yosef. Né? Mas ele não dava atenção para mulher de Potifar. Era a mulher do chefe dele. Que isso? Vou trazer pecados para mim? Não. Então, toda vez que ela passava, ele abaixava a cabeça. Né? Ela passava, ele abaixava a cabeça. E aí, um belo dia, isso irritou tanto ela que ele mandou fazer aquele pescoço, né, de metal para botar no Yosef. Né? Para que quando ela passasse, ele visse a Yosef. Yosef visse Potifar, a mulher de Potifar. Então, o que ele fazia?
Ele não podia mais abaixar a cabeça, então ele fechava os olhos. Olha como é que ele era um tzadik, né? Então, ela começa a lançar olhares mal intencionados para Yosef. Yosef resiste, né? Ele resiste à grande tentação. E a gente vai ver que tem o Midrash. Quando ele já ia para pecar, ele vai ver uma halom, ele vai ver literalmente seu pai, Yaakov. Yaakov vai falar para ele, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ir, mas você sabe que se você for, está fora da eternidade. Você não vai ser um dos grandes do povo de Israel. Então pensa bem, uma aventura te bota tudo a perder. Então foi aí que ele resistiu o grande teste da vida de Yosef. E aí entra aquela palavra que ele vai se tornar Yosef Hatzadik. Né? Ele vai sair desse nível. E depois disso, a esposa tentou, por muitas ocasiões, convencer Yosef a pecar com ela, mas ela dizia que viram nas estrelas, ela consultava, né? E de fato, se Yosef tivesse pecado, ele teria filhos com ela. Ela consultou seus magos e disse que ele teria filhos com ela, que o grau da paixão dessa mulher era muito grande. Mas no final, ela diz que a descendência dela estaria interligada com Yosef. Na verdade, Yosef, ela não estava mentindo. Por quê? A esposa que ia casar com Yosef foi filha adotiva dela, Osnat, né? Que deu 2 filhos para ela. Então, na verdade, essa seria a sua sogra, né? Então, o que acontece? Já que as tentativas da mulher de Potifar eram tão grandes que ela ficou com raiva, ficou chateada, né? Armou uma situação, né? Ela tentou agarrar Yosef e rasgou a veste dele. Ele ficou peladão, nu, saiu na rua nu. Né? E todo mundo viu ele sair pelado, com a mão no bolso. Né? E ali ela ficou com as roupas de Yosef. A mulher estava decidida a fazer algo com Yosef. Ele sai pelado, né? Com a mão nos bolsos e sai correndo. E quando chega, toda a vila, toda a cidade vai ver aquilo. Né? E quando ela chega, quando o marido dela chega, por que não estava? Por que acontece? O faraó tinha feito ele ia a uma celebração lá no Nilo. Ele ia lá no Nilo, chamou todos os seus ministros, chamou toda a cidade, né? E ali ficava só as mulheres, né? Era só os homens que tinham que fazer essa adoração lá no Nilo. Porque o Nilo era a fonte de vida deles, a riqueza dele. Era um deus. Então, eles iam fazer os sacrifícios lá, eles iam fazer tudo, e o Yosef não queria, porque não era o deus deles. Então, ele ficou na casa com a mulher de Potifar e o seu filho de 1 ano. Ele tinha um filho, tá? E nisso, ela achou o grande momento para fazer o que tinha que fazer, atentar o Yosef. E aí é que acontece que o Potifar não consegue. E a gente vai ver que Yosef, ele fica preocupado, literalmente, com isso, porque ele viu que dentro da casa dele teve pecado, tá? Que ele tinha, na verdade, quando ele casa, com Osnat, ele vai ter medo,
entende? Porque se ele casa, vai ser a mesma situação, podia ter trazido o pecado como o problema de Reuven. Se lembra que ele vai botar a cama, ele vai dormir com a escrava de Rachel, Bilá, né? a concubina de Jacob. Então, Yosef tinha muito medo, né? E o pessoal estava lá na celebração, fazendo tudo lá no Nilo, e aconteceu esse escândalo. Yosef sai pelado com a mão no bolso, né? E todo mundo sem entender. Aí chega Potifar e fala, olha, ela ficou com tanto ódio, por isso eu falo, o amor se torna ódio. Ele é uma vírgula, é uma coluna. O amor e o ódio andam lá junto. Se a mulher não conseguiu, então ela vai tentar destruir. Destruiu, literalmente, Yosef, e ele vai para a cadeia. Ele vai ser preso, tá? Ele vai ser capturado e, olha, toma um balelê, apanha que é PPP, pau, pau, pau. Né? Ele apanhava muito, mas apanhava. Confessa, você tentou agarrar a minha esposa, eu que confiei em você, Potifar falava. Né? Diz assim, não, mas eu não fiz nada. Mentiroso, e bate, e bate, 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 bate. E ela lá, se gloriando, né? Já que ela não ficou. Não. E aí acontece um milagre. O filhinho dele, de Potifar, que não falava, fala. Abre a boca. Papai, é mentira. Tudo que Yosef está falando é verdade. Ela tentou agarrar Yosef. Agora, detalhe, né? Já foi lá para o Supremo. Ganhou uma situação muito grande. Ele não podia ficar ruim, ele conhecia a fama da mulher. Então, o que ele fez? Manda para o juiz. A pena, quando se tinha um adultério, assim, lá no Egito, era a morte. Então, para aliviar ele, vamos botar na cadeia. E aí você vai para a cadeia. E aí vai se cumprir mais uma situação, né? Apesar de ser inocente, Yosef foi jogado na prisão. Mas também ali ele logo caiu na graça dos presidiários, que tratavam bem ele. Como eu falei, Ishmatzlia, tudo que ele tocava, tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Se Yosef fosse, para onde ele fosse, ele ia sempre ser a liderança, ele sempre ia ser um abençoado. Né? Então, porque ele tratava bem, todo mundo tratava bem, então ele escapava dos castigos dos prisioneiros. Né? Então, a gente vai ver que muitos nas prisões acontecia abuso sexual. Então, Deus protegeu ele de todas as maldades, principalmente no cativeiro, no presídio. Né? Ao contrário, que o diretor da cadeia disse, né, uma vez, ele falou assim, eu não posso acreditar que você tenha cometido um crime qual está sendo acusado, que você é tão tzadik. O diretor da cadeia lá falou, não, isso aí é marmelada. Você é tão justo, você é tão santo, que não dá nem para acreditar. E Yosef contou-lhe a verdade, que o seu senhor não tivera outra escolha senão aprisioná-lo, pois a situação, pois ele era inocente. O diretor da cadeia acreditou nele. Posso afirmar pelo seu rosto que você está dizendo a verdade. Tentarei falar com Potifar para que ele solte, mas se ele se recusar a fazê-lo, você não tem nada a temer, porque eu cuidarei de você aqui. O diretor mandou mensageiros a buscar Potifar. Quando este chegou, o diretor disse, eu gostaria de dizer uma coisa, mas para que você entenda da melhor maneira. Primeiro,
eu lhe ilustrarei o meu caso com uma parábola. Tá? Um homem, certa vez, adquiriu uma pedra preciosa que ele não queria perder. Gravou o seu nome sobre ela e depois mandou colocar no colar e que ele usava no seu pescoço. Um dia, o homem tolo lhe perguntou: por que você usa um ornamento tão feio à volta do teu pescoço? O dono rasgou e jogou no chão, né? Tirou e jogou no chão. Uma outra pessoa passou ali e achou essa pedra no chão, sabendo a quem ele pertencia, e apanhou e devolveu. Perguntou: por que você se desfaz dessa pedra preciosa? Porque deu ouvido a um tolo que nem possui noção do valor. O homem então pegou a pedra de volta, agradeceu o homem que encontrara para que ele ter devolvido o tesouro. Você poderia entender facilmente que se aplica essa parábola. Seu servo fiel, Yosef, é essa pedra preciosa que você jogou fora seguindo o conselho de alguns tolos. Considere seu verdadeiro valor e repasse para a sua casa. Pegue ele de volta para a sua casa. Mas Potifar explicou: eu não acreditei na minha esposa, mas a história dela foi confirmada pelas criadas. Você me surpreende de dizer que o diretor da prisão, um homem sábio como você, acredita na história de jovem criadas, o diretor falou. Você não sabe que se elas dizem que a patroa as manda dizer, muito bem. Investigar o assunto mais uma vez, tentou chegar à verdade às suas criadas e exigiu que dissesse a verdade, sem nada à morte. Diante dessa ameaça, as criadas então contaram a verdade, que era conforme Yosef insistira a ser. Elas disseram que sua patroa forçara a mentir, dizendo justamente o oposto que aconteceu do outro fato. Ao ouvir isso, Potifar jurou punir sua esposa por ter causado tantas desgraças e sofrimento a uma pessoa inocente que lhe servia com tanta lealdade. Potifar foi a Yosef, abraçou e chorou, implorando perdão pelo ter espancado e causando-lhe tanta dor e vergonha, sem necessidade. Mas mesmo agora que sei toda a verdade da sua inocência, não há nada que eu possa fazer, porque a minha esposa é filha de um dos ministros mais poderosos do rei. Se eu ficar do teu lado, ela contará ao pai dela, e ele amargurará a minha vida, ele ia destruir minha vida. Por isso, você tem que permanecer na prisão até que o seu Deus, que conhece a verdade, o liberte. E ele vai fazer isso. Né? Aí foi um tchau provisório, né? E Yosef ficou permanente na prisão, mas era livre, desimpedido de ir e vir. Na prisão ele podia ir, ele não ficava preso. E os prisioneiros obedeciam às suas ordens. E o diretor era um grande amigo dele, fazendo tudo que Yosef pedia. Aí agora vamos entrar na questão da Perashá. Né? A gente não conseguiu entrar ainda, e Yosef ficou muito tempo na prisão, porém, durante todo esse período, os egípcios não se esqueceram do escândalo que ele era envolvido. As pessoas continuavam a discutir o caso, zombando de Yosef por causa dele. Andou pelado com a mão no bolso. Esse aí é o Ricardão, como falava aí no Brasil. Para afastar a mente das pessoas do ocorrido, Hashem introduziu 2 novos prisioneiros na cadeia, onde estava Yosef. Eles se tornaram o centro da atenção. O que essas pessoas fizeram? Era o copeiro que servira o rei com um cálice de vinho fino,
o qual caíra uma mosca. O rei considerou isso uma afronta pessoal, equivalente a uma traição. Nesse exato momento, o padeiro se aproximou com uma bandeja de pão, no qual o rei encontrou pedaços de madeira. Duplamente irado, o rei ordenou os 2 empregados que fossem mortos. Mas antes que a ordem fosse executada, ele pensou 2 vezes e mandou o homem que fosse jogado na prisão, os 2. Em verdade, Hashem ordenou a esses acontecimentos para que os 2 empregados entrassem em contato com quem? Com Yosef Atzadik. Por fim, interpretaria o sonho deles e subsequentemente, chegaria a uma posição elevada. Os homens havia 1 ano na prisão, eles ficaram 1 ano na prisão, quando, numa noite, ambos sonharam. O copeiro se viu em pé diante do rei de Faraó, servindo um cálice de vinho. Além disso, ele também sonhou que seu companheiro padeiro seria enforcado. Ao mesmo tempo, o padeiro sonhou com equilibrava sobre uma cabeça, equilibrava sobre a cabeça de 3 cestos cheios de manjares preparados especialmente para o rei. Bem interessante isso, e de repente, porém, um grande pássaro veio em cima, comer na cabeça do padeiro. Ele sonhou ainda que o copeiro seria restituído do seu posto para voltar a servir o rei. Na manhã seguinte, Yosef notou uma expressão de preocupação e ansiedade nos rostos dos 2 homens. Perguntou: por que vocês parecem estar tão inquietos hoje? Eles responderam: tivemos um sonho estranho, mas ninguém consegue interpretá-lo para nós. Talvez você possa pedir ao diretor do presídio, que é teu amigo, que mande buscar um desses adivinhos do Faraó para interpretar os nossos sonhos. Mas Yosef disse: por que vocês precisam mandar vir tal homem? Primeiro me conte o sonho. Talvez Deus me dê sabedoria para entender e explicar o significado desses sonhos. E aí, o homem riram e zombaram dele. Pode um jumento ou uma mula prever o futuro? Você é simples servo você é um simples servo, um servo aprisionado aqui. Se atreve a tentar interpretar as intricadas alusões, os segredos dos nossos sonhos. Yosef não se sentiu ofendido e perguntou: você já ouviu falar no famoso médico Camtas? É claro, respondeu ele, encolhendo os ombros, eles fizeram. Quem não ouviu falar? Não há outro igual a ele em todo o país. Muito bem, disse Yosef. Eu lhe contarei o que aconteceu com este famoso médico. Camtas, como você sabe, tinha uma reputação tão excelente que as pessoas vinham de toda parte do país para serem curados por ele. Um dia, Camtas decidiu viajar e aprender o que podia com seus colegas médicos em lugares distantes. Encheu a sua mala de remédio e partiu. Certo dia, ele chegou a uma grande cidade da terra de Canaã, cansado de longa viagem. Ele desceu do jumento, deitou para descansar embaixo de uma árvore e caiu num sono profundo. Um homem mau passou por ali e reparou nas suas roupas finas de viajante. Habilmente, ele trocou seus trapos pelas vestes elegantes e seguiu seu caminho. Quando o médico acordou e viu que estava nu, rapidamente vestiu a única traje que encontrou, os trapos dos mendigos, o trapo do mendigo. E assim entrou na cidade. Quando caminhou pela rua, ele subitamente ouviu um choro vindo de uma das casas. Entrou e deparou com um rapaz doente de cama.
cercado pelos pais preocupados em pranto. Havia ainda 3 médicos que tentavam examinar o paciente e decidir o que deveria ser feito. Kamsa pediu permissão para tratar o garoto com um dos medicamentos que carregava na mala. Os pais negaram furiosamente e os médicos riram, sem sonhar que aquela pessoa, que era um mendigo, em sua frente, pudesse ser um médico como eles. A mãe sugeriu que lhe permitisse provar a sua habilidade, mas estava em minoria contra o marido e os 3 médicos. O garoto morreu logo em seguida. Kamsa lamentou, porque sentia que poderia ter salvo a vida daquele garoto, tivesse sido dado a chance. Decidiu que mostraria às pessoas da cidade sua grandeza em medicina, até que ele reconhecesse a sua verdadeira habilidade. Encontrou uma grande pedra plana no lugar central e expôs todos os seus instrumentos e remédios e proclamou-se médico. No começo, as pessoas não evitaram, mas logo se juntaram à volta, atraídos pelo discurso profissional, pelo brilho dos seus instrumentos e pela exibição dos remédios. Uma a uma, ele começou a contar suas doenças. Todo mundo começar a contar suas doenças, e, por sua surpresa, ele tratava cada enfermidade e curava. Rapidamente se espalhou de boca em boca. Um grande médico se encontrava na cidade, e a notícia chegou aos pais da criança que morrera recentemente. Quando eles perceberam o seu equívoco, rasgaram suas roupas de tanta tristeza, pensando que, se não tivesse se deixado enganar pelas aparências externas, pelos aspectos miseráveis do médico, o seu filho poderia ainda estar vivo. E aqui termina a história, disse Yosef aos 2 homens que havia escutado boquiaberto, né? E foi isso que aconteceu comigo também. Vocês devem olhar para o meu simples uniforme de prisão e minha posição, porque eu não sou um escravo. Venho de uma família rica e sou filho de um homem muito importante. Fui raptado e trazido para cá e vendido como escravo. Os empregados pensaram num momento e tendo decidido que Yosef tinha razão. Confiaram e falaram o seu sonho a ele. O mordomo começou: o meu sonho, eu via uma videira com 3 ramos de fruta madura. E eu estava de pé ao lado da taça do faraó na mão. Espremia a uva madura e servia a taça cheia ao rei. Para entender o significado desse sonho, ele aludia ao futuro da redenção dos judeus do Egito, sob a orientação dos seus 3 líderes, Moshe, Arão e Miriam. Evidente que Yosef não diria isso ao mordomo, mas lhe deu a interpretação óbvia. Vejo que em 3 dias o faraó lhe perdoará e restituirá seu posto original, onde você servirá como antes. E quando o padeiro viu essa explicação, ele sabia que estava correta, pois sonhara com isso no mesmo tempo que tinha seu próprio sonho. Então foi, em sua vez, eu sonhei que estava de pé e com 3 cestos sobre a cabeça destinado ao rei. Um grande pássaro picava a cabeça no alto. Eu também indicava o acontecimento futuro, dizia a respeito do povo judeu. Os 3 textos representavam 3 reis perversos que iam escravizar o povo de Israel. Quem era? O rei da Babilônia, né? O rei da Média, Grécia, né? E o último, o sexto mais alto, indicava o domínio romano, que seria mais cruel de todos. Tá? O povo judeu ficaria escravo sobre o poder, sobre o seu poder até a vinda do Mashiach e redimir. Quando o sonho afligiu José e Yosef, ele interpretou, né,
desfavoravelmente ao padeiro, dizendo que em 3 dias ia morrer, né? Ia ser enforcado. E tudo se cumpriu. E aí o mordomo voltou, né? Ele voltou, e aí o que vai acontecer, gente, é uma coisa bem interessante. Eu não sei onde que eu botei. Será que eu perdi? Eu preparei uma coisinha bem interessante. Eu não estou achando o papel. Aqui. E com isso a gente vai... Vamos abrir as perguntas, tá? Mas eu queria só falar uma coisinha que eu preparei. Rabbeinu Baia explicou que Yosef foi punido porque colocou sua confiança no copeiro. Que ele fala com Faraó e garante a sua libertação. Ele vai falar com o Faraó e pensava que ia garantir a sua libertação. E ele não colocou a confiança em quem? A Kadosh Baruch Hu. E aí teve punição. Yosef permaneceu na prisão por mais 2 anos. Na verdade, ele fica 10 anos. Cada ano é representado por cada irmão que ele falava Lashon Hará. Né? E aí, porque ele terminou os 10 anos, aconteceu a situação, fala, né, pede para me liberar, e aí ele ganha mais 2 anos de punição. Quais foram os pedidos, né, que Yosef fez? Lembra-se de mim e menciona-me. Né? Porque ele fala essas 2 frases. Lembra-se e menciona de mim, fala de mim. E aí o que acontece? Né? Porque ele fala essas 2 frases, ele fica mais 2 anos. Né? Porque ele não teve, não tinha para que Yosef acreditar, ter essa falta de emuna. Falta de emuna. E aí ele fica nisso. 2 anos. Isso é considerado um pecado grave, merecido de punição severa. E a gente vai ver que Yosef vai precisar ficar nessa situação. Não devendo esquecer que Hashem está no controle. A gente não deve esquecer que Hashem está no controle das nossas vidas. E eu vou terminar, de fato, desse comentário. A gente vai ver que vai ter o encontro dos irmãos, né? Yosef vai ser nomeado um nome, interpretador de sonhos para o Faraó, né? Vai ter o encontro dos irmãos, depois de 7 anos, eles não vão reconhecer Yosef, a terra está com fome, Yosef vai ter 2 filhos, esses 2 filhos vão ser, olha, está chovendo aqui na terra de Israel, esses 2 filhos vai ser chamado Menashe e Efraim, né? E aí a gente vai ver toda aquela trama que a gente conhece muito bem. Yosef vai pedir, ele vai testar os irmãos, para ver se realmente eles se arrependeram, né? E aí ele vai dizer, você lembra de mim, né? Vai mandar pegar Benjamim, e Jacó não vai deixar, já tem 2 filhos, olha a tragédia de Jacó. Jacó nunca teve sorte, né? E aí, na verdade, era tudo um trama divino, né? E aí, quando ele se revela, e a gente vai ver isso na Perashá da semana que vem. Perguntas! Meu gato está destruindo tudo. Rabino, qual é o nome da esposa de Potifar? Então, o nome da esposa de Potifar, a Torá não vai falar, né? Vai ter Midrash. Na semana que vem eu passo para vocês. Eu não estou lembrado. Ok, obrigado. Perguntas? Shalom. Shalom, shalom. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem Boa está escutando.
Boa noite. O Anderson, aqui de Maranguape, Ceará. Maranguape, terra do Chico Anísio. Isso. A minha pergunta é assim, Yosef, ele pode ser uma representação do sofrimento e da ascensão do povo de Israel? A fé me olha, eu gostei muito da pergunta. Yaakov. A gente vai ver que o nome dele vai trocar. Tá? Yaakov vai trocar para Israel. Mas a gente vai ver em quase todas as Perashiot que vai falar, em toda a Taná que vai usar o nome, até mesmo nos Salmos, o nome Yaakov vai existir. Né? Ele trocou o nome. É diferente do trocar do nome de Abraão. A gente nunca mais vai chamar Abraão. Mas Yaakov vai ser, momentos vão ser chamados Yaakov e outros momentos vão ser chamados Israel. Yosef não vai trocar o nome. Ele não vai ter o nome. Ele vai, sim, ser a continuação de Yaakov. Tanto que eles eram parecidos. Então, a Geulah, tanto que a gente vai ver Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. E aí, isso é uma próxima aula mais profunda para que vocês possam entender esses dois sentidos, tá? De Yosef ben Yosef, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. E a gente já tem alguma explicação, mas a gente não vai entrar a fundo. Mas sim, representa a Geulah, representa a redenção do povo de Israel em certos momentos. Tanto que ele vai ter esses sonhos, vai interpretar os sonhos, mas na verdade ele está interpretando os sonhos para eles próprios, quando ele vê os copeiros e o padeiro. Ele vai ver também como é que o povo de Israel vai se comprometer, vai se comportar no futuro. Ok, entendi. Na questão do Yaakov e Israel, é uma lembrança que Yaakov ele começa da parte mais baixa do corpo, né? Ele entra em cena com a parte mais baixa do corpo, qual é? O calcanhar. Sim. Então, a gente vai ver que ele vai pegar no calcanhar de Esav. E Israel, ele vai aonde? Vai lutar com o anjo e vai furar, vai brigar e vai ficar coxo por algum momento. Mas ele vai se tornar Israel. Então, tanto Yaakov como Israel, ele vai ter momentos que quando ele tiver na própria Torá, na própria Taná, e você for ver, quando ele é chamado Yaakov é quando ele está numa situação mais terrena, mais de situações que ele tem que tomar. Né? E esse é Yaakov vindo. O mundo, Olam Hazé, pagar a conta, tomar as decisões. Né? Você vê Yaakov, o sofrimento dele desde o nascimento até a situação com Yosef, né? E na velhice dele mesmo. Né? Mas depois, quando ele começa a ter nevoar, ou ele começa a se elevar, ele vai se chamar de Israel. Então, a gente é conhecido como povo a gente não é conhecido como a nação de Jacob, a gente conhece como a nação de Israel, o povo de Israel. Tá? É bem interessante de falar que toda a relação com Yaakov é relacionada com o lado feminino. Yaakov é o material, a mulher é a casa, ela que vai dar a Beit Yaakov, como é que a gente fala, os seminários judaicos das mulheres se chama Beit Yaakov, porque é o lado mais feminino, é a casa onde que a mulher é casa, ela é casa, Beit Yaakov. Então é bem interessante. Israel não, é algo mais espiritual. Ok, obrigado. Tamo aí. Ó, você vivão. Hoje é o último dia, né? Acenderam a Hanukkah? Na Hanukkah. A minha já acabou. Já acabou. Finish. Gostaram? O meu ainda não, mas tem uma acesa ainda. Hã?
Ainda tem uma acesa ainda do meu. Tá acesa. Espero que vocês tenham gostado. Estudar Perashá é muito interessante, fica com detalhes. Na semana que vem, a gente vai voltar às nossas aulas de Alahá. E também, Perashá da semana, e vamos tratar um tema mais interessante. Quero fazer uma outra aula mais para quem gosta de coisas mais elevadas, mais místicas. Vamos falar sobre isso. Shabbat Shalom. Hag Sameach. Shabbat Shalom. Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Falta fazer a leitura da cura completa. 2, 23, olha, quase 30 pessoas. Está ótimo. Rabino, Rabino. falta fazer a leitura da cura completa. Pera. Temos que fazer a elevação Da alma e a cura. Vai lá. Essa aula foi dedicada em... O Roberto, ele pede desculpas, não pôde chegar a tempo, né? Esse horário ele está no trabalho ainda. E ele pediu que eu fizesse a leitura para a elevação da alma e cura completa. Salvou, né? Porque a gente já ia te deixar. Bom, não é tão... Vai lá, faz aí. Refuah Shelemah. Refuah Shelemah. Laila Násua Andrade Alves, filha de Ana Célia Cavalcante de Andrada Alves, José Wellington Pereira Barros, Henrique Abraham Bentzak, Severa Falcão, filha de Francisca Aragão, Luiz Fernando, filho de Oneides Lobato, Joana dos Santos Barbosa Severino, filha de Cristiano Alves Barbosa, Antônio de Souza Patrício, filho de João Patrício Filho. Agora para a elevação da alma. Eliezer Cosme, filho de Luiz Cosme, Ademar Lobato, filho de Luiz Cosme, Maria Escalice, filha de Madalena Descendo, Núzio Dálio, filho de Giovana Castronovo, Licínia dos Santos Barbosa, filha de Cristiano Alves Barbosa, João Patrício, filho de Manuel Patrício Félix, e são esses os nomes, Rabino. Refuah Shelemah e ver Bezat Hashem, que a gente só possa ter alegrias e que esse show possa ser elevação da alma dessas pessoas que aqui passaram aqui na Terra. Tchau, gente. Boa noite. Shabbat Shalom. Shalom. Até a semana que vem. Tchau. Shalom. Shabbat Shalom, Rabino. Tá bom a todos. Manuel. Saudades. Shabbat Shalom a todos.